Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar no capítulo 5 do livro de Levítico. E eu peguei um caderno aqui, meus queridos, e eu comecei a esboçar alguns resumos. Depois, se você quiser a foto, você me fala nos comentários que eu posto a minha foto pessoal, hein, gente? Não é nada bonito para mostrar para vocês, são as minhas anotações do meu caderno. Porque tem sido muito interessante essa jornada de aprender sobre as ofertas, o quanto elas se relacionam com o Senhor Jesus Cristo, mas mesmo a maneira como elas foram planejadas por Deus para serem ensinadas para o povo. E no capítulo 5 de hoje, nesses 19 versos, a gente vai ver as ofertas pelo pecado, as ofertas que eram relacionadas aos pecados ocultos, de sacrilégio, de ignorância, porque Deus, de maneira muito simples e objetiva, às vezes parece difícil para a gente lendo, mas quando você lê com muita atenção, você fala, pera, é bem simples, é bem fácil entender o que Deus estava querendo. Por exemplo, olha só, no versículo 1, o Senhor vai falar a respeito da necessidade de uma oferta, quanto aquelas pessoas que, ainda que involuntariamente, vamos falar dessa maneira, elas fossem testemunhas de um pecado, elas fossem testemunhas de algo e elas resolvessem não se pronunciar a respeito daquilo, permitindo, por exemplo, que decisões fossem tomadas de maneira errada, porque ela, sabendo da verdade, não falava sobre aquilo que estava diante dela, ok? Ela se omitia em falar a verdade. Pessoas que pecassem dessa maneira precisavam se retratar, porque elas tomavam sobre si a responsabilidade do silêncio que elas resolveram guardar. Outro pecado que aparece no versículo 2, tocar em uma coisa impura. A gente vai ver um pouquinho mais essas regras mais para frente, essas leis. As leis sobre os animais limpos e imundos do Antigo Testamento, aliás, não se aplicavam apenas a animais, podiam se aplicar a pessoas, lugares, alimentos, objetos. As pessoas elas se tornavam imundas pelo contato com o corpo morto, né, ou pelo escoamento de fluxos corporais, ou comendo animais proibidos, ou pela lepra. A gente vai ver isso mais para frente, né? Mas quando uma pessoa se tornava imunda, seja porque ela quis ou porque foi um acidente, um ritual de purificação era necessário. E ela deveria tomar essa posição de purificar-se. Se ela optasse por não fazer isso, ela estava pecando, ela estava quebrando um princípio. No versículo 3 vai falar sobre tocar na impureza de outra pessoa. No versículo 4 vai falar a respeito de prometer uma coisa para alguém, seja uma coisa boa ou má, e não fazer. E aquele historiador que eu mencionei para vocês no outro episódio, e claro, eu tenho lido o livro dele, ele vai falar uma coisa muito importante, presta atenção. As 4 ofensas citadas aqui e todas as outras ofensas das quais estão, aqui apenas exemplos, suscitam problemas, porque tais ações, por vários motivos, são incompatíveis com quem é Deus. Portanto, as pessoas, parei aqui, agora sou eu falando. Portanto, as pessoas elas tinham que sacrificar, oferecer ao Senhor uma oferta pelo seu pecado, porque sim, essas atitudes não mostravam quem é Deus. Uma pessoa que sabe a verdade se omite e deixa o outro se lascar, uma pessoa que faz uma coisa, no caso deles, uma coisa que era impura, uma coisa que não era aprovada por Deus, ou uma pessoa que promete uma coisa e não cumpre, isso não tem nada a ver com Deus. E lembremos, Deus estava libertando aquele povo do Egito para chamá-lo de seu povo, ia dar uma terra para eles, onde manava leite e mel. Só que se eles não fossem libertos daqueles hábitos que não tinham nada a ver com o Senhor, eles não seriam capazes de desfrutar a boa vontade de Deus nessa nova terra. Claro que aqui nós estamos falando dos sacrifícios porque era impossível que o homem pecador se chegasse diante de Deus, um Deus santo. Então, esses sacrifícios eles eram necessários para que pudesse haver essa comunhão, a comunhão que Deus sempre quis ter com o homem. Então, no versículo 6, essa pessoa deveria trazer ao sacerdote uma oferta ao Senhor, como oferta pela culpa, uma cordeira,
uma cabrita, e o versículo 5 ainda vai dizer que o culpado deveria confessar que pecou, deveria assumir a sua culpa. E claro, se ele não tivesse condição de trazer uma cordeira ou uma cabrita, a gente vai ver, podia ser 2 rolinhas e 2 pombinhos, podia ser farinha, todo mundo tinha como se chegar diante de Deus com o seu arrependimento, com a sua oferta. Então assim, o sacerdote ia pegar, por exemplo, no caso das aves, ia pegar essas 2 aves e destroncar, aspergir o sangue sobre o altar, né, deixar correr até a base do altar, e a outra ave, porque eram 2 aves, faria um holocausto. Lembra o holocausto? O holocausto é aquela oferta em que tudo é queimado, e ali o pecado da pessoa seria perdoado. No verso 11, o que a gente vai ver? A gente vai ver que realmente qualquer pessoa poderia fazer essa oferta, não havia uma discriminação, se não tivesse condição de fazer de farinha sem azeite, e o sacerdote ia queimar uma porção como memorial e o restante seria para o sacerdote. A gente já teve essa conversa. Sim, as ofertas que eram trazidas diante do sacerdote para serem oferecidas ao Senhor, muitas vezes a parte que não era consumida ficava para o sacerdote, porque ele estava a serviço do Senhor, ele não tinha suas próprias posses ou produzia o seu próprio alimento, ele realmente se alimentava daquilo que era ofertado a Deus. E até o verso 13 a gente vai ver então esses pecados cometidos, vamos dizer assim, sem intenção, por descuido, mas não é porque era sem intenção ou por descuido que não demandavam uma entrega diante do Senhor, um arrependimento, uma oferta pelo pecado. Agora, a partir do verso 14, a gente passa a ver algumas ofertas que elas eram feitas pela culpa, mas que exigiam uma restituição. Por quê? Ainda que alguém tivesse cometido uma ofensa ou um pecado involuntariamente, em relação às coisas sagradas do Senhor, por exemplo, ainda que muito semelhante aos aspectos da oferta pelo pecado que a gente viu no capítulo 4, aqui o que a gente vai ver é que era necessário uma restituição. Então, dos versos 14 ao verso 16, Moisés vai escrever sobre o pecado não intencional referente às coisas sagradas. Sim, se houvesse um pecado em relação às coisas pertencentes a Deus, o ofensor deveria fazer uma restituição. E aparece ali a palavra quinto, ou seja, 20% do valor daquilo que fosse estabelecido. Então, tanto uma oferta a Deus quanto a restituição aos outros era exigida em certas situações. Por quê? Porque tanto o direito do Senhor quanto do homem tinha sido violado. Portanto, uma restituição se fazia necessário. No verso 15 e 16 a gente vai ver o pecado contra o Senhor referente às coisas sagradas. Do verso 17 a 19 a gente vai ver a questão da desobediência aos mandamentos do Senhor, ainda que fosse por ignorância, mas uma coisa estava estabelecida. Ele deveria trazer ao Senhor uma oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, como oferta pela culpa. Ele devia ainda acrescentar 1/5 para restituir o que tirou das coisas sagradas. E as coisas sagradas do Senhor, a gente poderia ser tanto comer partes dos sacrifícios que eram destinadas ao sacerdote, deixar de resgatar um primogênito que estava na lei, deixar de entregar o dízimo, etc. E no verso 17, nós vemos que se uma pessoa desobedecesse algum dos mandamentos do Senhor, como, por exemplo, usar algo sagrado para si próprio, por exemplo, né? Ainda que ele não tivesse dado conta disso, ele deveria trazer lá o carneiro sem defeito ao sacerdote e o sacerdote faria expiação pela culpa dessa pessoa. E essa oferta pela culpa expiava o pecado. Mas, queridos, apenas em Cristo, é que o cumprimento perfeitamente de tudo que era previsto nessa oferta realmente se cumpriu. Somente em Cristo nos foi imputada a justiça. Aqui, as ofertas cobriam o pecado. Havia expiação do pecado. Mas olha o que diz 2 Coríntios 5:21, e a gente já está caminhando para o final. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a oferta que cobria o pecado no Antigo Testamento, cobria a culpa, seja de maneira consciente ou inconsciente, aquilo que precisava ser ofertado diante do sacerdote, para que a culpa fosse removida, fosse expiada. Aqui em Cristo Jesus, embora ele não conhecesse pecado, ele fosse o cordeiro sem defeito, Deus o fez pecado por nós, para que a gente fosse feita a justiça de Deus. E essas ofertas, elas prefiguravam Cristo como a nossa oferta pela culpa. Esta é a oferta pela culpa. Lá em Colossenses 2:13 fala assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados.
Você já parou para pensar que esse texto de Colossenses está dizendo que eu e você, nós temos uma graça da parte de Deus porque uma cédula de dívida, algo que era para nós pagarmos, foi rasgado. Jesus pagou. Tudo foi consumado naquela cruz. Rita, em termos práticos, o que isso significa nas nossas vidas? Significa que se nós estávamos mortos, mas Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, né? Quando a gente estava ainda morto nos nossos pecados, na nossa incircuncisão da carne, significa que nós temos o perdão, significa que nós podemos nos achegar diante de Jesus, confessar as nossas fraquezas, as nossas dívidas, assim como era necessário confessar o seu erro. Nós não temos como restituir, nós não podemos pagar a nossa dívida, quanto mais o quinto. Jesus pagou tudo por nós. Então a nossa vida não precisa ser a vida de um pecador miserável, de cabeça baixa, como se nós não tivéssemos acesso ao Pai. Você precisa receber sobre você algo diferente do que a gente lê aqui em Levítico. Em Levítico capítulo 5, por exemplo, a gente vê que o homem tinha que pagar. Errou, restitui, errou, restitui. Nós temos um recibo que diz que a nossa conta foi paga, que é o selo de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que eu e você, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando entendemos que sim, Ele me comprou, apesar de eu não ser merecedor desta graça, nós temos um recibo, o recibo da fé que diz que fomos amados, fomos regenerados, temos o perdão dos nossos pecados. E sim, quando errarmos, podemos nos achegar diante do Senhor e confessá-los e dizer: Deus, eu errei de novo. Senhor, eu fiz algo que eu não deveria. Senhor, eu estou sentindo um peso no meu peito. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor leve embora esse peso. Eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a fazer certo aquilo que eu fiz errado. E você tem garantias na palavra do Senhor de que você é amado. E você não tem mais que pagar nenhum preço. Todo o preço foi pago. O Messias, e é o último texto que eu leio com vocês, o Messias foi a suprema oferta pela culpa. Nós vimos hoje a oferta pela culpa. Um cordeiro, cabrito, para aqueles que não tivessem condição nenhuma, farinha, pombinha. Mas no Messias, o Messias foi a suprema oferta pela culpa. E eu termino com um texto de Isaías 53:10, e eu vou deixar para vocês aqui nos comentários um link de um louvor que foi escrito pelo Diante do Trono baseado em Isaías 53, que diz assim: Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que o profeta Isaías estava dizendo aqui, não que o Senhor se agradou em esmagar o Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus mau. Ao contrário, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, Jesus, sem pecado, como uma oferta. E Ele foi esmagado como uma oferta pelo pecado, que foi a oferta que nós vimos hoje. E isso trouxe um resultado. Essa ação de entrega de Deus trouxe a possibilidade de nós nos achegarmos a Ele novamente. Então, quando Isaías diz, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, significa que, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por mim e por você, nós teríamos acesso ao Pai, e não apenas para viver uma vida aqui com o Senhor todos os dias, mas nós teríamos acesso ao céu, ao reino que Ele preparou para aqueles que o amam, que o desejam, que querem estar com Ele todos os dias da vida, terrena e também eterna. Você é essa pessoa? Então você precisa entregar o seu coração para Jesus. Você precisa dizer: Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Senhor, venha ser o Senhor da minha vida. Eu entrego o controle nas tuas mãos, porque eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o Messias, o Cristo do Deus vivo que foi entregue para morrer na cruz pelos meus pecados. E obrigada, Jesus, porque hoje eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Eu preciso depender do Senhor todos os dias, morrendo para o pecado, morrendo para fazer a minha vontade, que não é a tua vontade. Como nós vimos no livro, né? Falar para o Senhor: Deus,
Aquilo que não mostra em mim que é o Senhor, eu também não quero fazer, porque eu quero fazer aqui nessa terra o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar. Então você tem que dizer isso para o Senhor, confessar que você quer o senhorio dele na sua vida e viver o melhor de Deus. Não isento de lutas, eu não vou mentir para você, mas viver a vontade do Senhor perfeita para a sua vida nesta terra. Deus abençoe muito você, nós ficamos por aqui. Se você tiver dúvidas, às vezes tem coisa que eu explico que eu acho que está tão claro, mas se não ficou claro para você, você tem que me contar nos comentários, para que eu possa, de alguma maneira, explicar melhor. Deus abençoe muito você e até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!